Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o livro Libertação, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Algumas considerações do irmão Gúbio, que ele fala sobre a influência que os espíritos fazem sobre nós, né? E faz uma consideração geral. É um discurso muito interessante para nós entendermos bastante coisas, né? Mas, antes disso, eu quero ver aqui no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, a questão 459, para que isso tudo tenha sentido, né? A questão 459, a pergunta é: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos: nesse sentido, a sua influência é maior do que suponde, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E a questão 466: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a consistência do homem no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho e, quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, sendo quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Bom, visto isso, agora nós vamos ver aqui do livro Libertação, do André Luiz, né? Esse discurso que o irmão Gúbio fez, onde o André Luiz estava presente. É muito interessante. Os espíritos superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos superiores em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas sob pena de precipitarem-se no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor, o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação é inversamente o contrário. É do centro para a periferia. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente os gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadoras. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Continua falando o irmão Gúbio. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo, ou seja, Deus sempre coloca espíritos para nos influenciarem para o bem. Passam pela multidão sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só,
não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista, que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os prudridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitos desgostosos. Alexandre o Grande, o conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o sangue e a morte. Augusto, o Divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançados programas políticos em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se, abnegado, ao combate silencioso contra a selva microbiana. Contudo, não pode evitar que os seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que a praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado. Resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantermos a coragem de amparar, servir, descendo aos recessos do abismo. À frente, pois, de imensas coletividades, em dolorosas petições de reajustamento, faz-se inaudível o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substâncias ultrafísicas que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam a sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Isso aqui é muito importante. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos, ou seja, reencarnamos durante esses 40 mil anos. Então, não são poucas as encarnações. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificado de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Então, ou seja, nós vemos recapitulações de encarnações desses 40 mil anos.
Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de próprios princípios religiosos, identificam tão somente essa anomalia sinistra, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. Como se a carne fosse permanentemente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto de vidas inferiores incontáveis, que, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Ou seja, então nós somos, hoje, né, o conjunto de todas as outras nossas encarnações, é o que somos hoje. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inúmeras famílias de criaturas operando em determinadas frequências do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol que abraça aos sábios e aos velhos. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra do aprimoramento. Os homens se socorrem uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a luz divina. Né? Então, essas circunstâncias em todas as nossas encarnações, idas e vindas, né? Bem e mal que fazemos, é o progresso que nós temos que alcançar. Mas além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparam-a com limitada visão e benefício esquecido. Começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semi-inconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Então, nós nos comprazemos com essas falanges. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domicílio no domicílio espiritual, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas, elegem o instinto da soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Né? É o egoísmo do homem. Né? Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do homem, da revolta, da vaidade, da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetidos a seus caprichos, em vista da permanência discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes utilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Isso se prolonga durante séculos, às vezes, né? Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que preservaram na posição de indisciplina. O reino espiritual, divino e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Ou seja, esses espíritos estão sempre
ao redor de toda a humanidade porque não querem as decisões de Jesus, do nosso progresso espiritual. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências, que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Quer dizer, nem os espíritos lá no plano espiritual, mais adiantados do que nós, conseguem entender tudo isso de um modo geral. Incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da Terra. Então, continuam querendo dominar a Terra, para o mal. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária, né? Então, querem que a evolução não aconteça. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhe vesgastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar, ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, que lhes conseguiu identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. Raros compreendem na morte simples modificações de envoltório. Escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardam a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram antes de reencarnar. A gente acaba vindo para cá e falha. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem dentro das enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aqueles que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo gloriosos cânticos de trabalho, imortalidade, beleza, esperança, exaltando a vida, outra corrente existe escura e infeliz. Nas mesmas condições, interessadas em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem, sombra, consagrando a morte. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é a reparação ou ensinamento renovador, né? Então vejam como é interessante esse discurso do Gubbio. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. Estejamos convictos de que, se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se coordenam a longas e dolorosas sentenças diante da Boa Nova. Então, aqui, o nosso querido Raul Teixeira tem uma frase muito interessante, que ele diz: existem muitas injustiças no mundo, mas não existem injustiçados. Cabe bem nesse texto aqui. Homens perversos, calculistas,
delituosos e inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou a proteção do céu contra os tormentos das almas endurecidas e ingratas. Semearam na terra e os numes guardiões não se despreocuparam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionais, aperfeiçoados pelo próprio esforço, conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Portanto, vejam que nós sofremos grandes influências do mundo espiritual. Orai e vigiai. É isso que Jesus nos recomenda. Eu agradeço pela atenção de vocês e desejo um bom dia, uma boa noite àqueles que nos ouvem. Muito obrigado. Boa noite a todos, dando continuidade à palestra desta noite. Vamos ver hoje no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, capítulo 11, onde ele fala da lei de justiça, amor e caridade. No item 3 desse capítulo, nos traz esclarecimentos com relação à caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que seria benevolência? Compreensão, bondade. Compreensão, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas quantas vezes forem necessárias. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores iguais ou superiores. A caridade nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão da prática do bem. Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele coloca: dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Caridade é prática do bem,
a favor de nós e dos outros, preservando-nos assim de todos os males que nos possam prejudicar a marcha ascensional. Caridade, amor, tudo quanto se possa identificar com os ensinos de Jesus deve ser considerado caridade. O bem que fizermos hoje, assim nolo ensinam os instrutores espirituais, será nosso advogado amanhã. Analisemos, pois, os benefícios do amor no seu mais amplo sentido. Nenhum de nós está no mundo pela primeira vez. Todos os seres encarnados na Terra viveram outras existências. Lutaram, sofreram, erramos, acertamos. Ninguém reencarnou perfeito. Todos nós estamos caminhando, construindo a nossa evolução. Fomos criados simples, ignorantes. E através do nosso livre-arbítrio, vamos construindo o nosso aprendizado. Somos ainda almas em processo de redenção e aperfeiçoamento no trabalho em favor dos nossos semelhantes. Viemos de um passado nada recomendável, em vidas que se foram, e que infelizmente nosso comportamento, cometemos muitas infrações à lei do amor, criamos adversários, rancores, muitos convertendo-se em ódios. Se viemos, pois, de um pretérito delituoso, com certeza contraímos débitos. Os compromissos e vinculações do passado vigiam-nos assim de perto. E a prática do bem no presente traz em si mesmo os mais sadios efeitos para nós. Muito importante, porque estamos vivendo no mundo de provas e expiações, resgatando provas, expiando situações, resgatando débitos do passado. Então nós temos que ficar muito atentos para corrigir tudo isso, não criar mais situações dolorosas para o futuro. Nós estamos pagando dívidas, reconciliando com vítimas. Quem se confia ao postulado do bem, substituindo os sentimentos ruins pelos mais puro amor ao próximo, estará no caminho da sua transformação e sensibilizará aqueles que dizem ser os nossos adversários, esses espíritos aos quais nós prejudicamos e que nos acompanham no plano espiritual, e poderemos transformá-los também em amigos muito queridos. Então podemos refletir, o quanto salutar é para nós a prática do bem. Evidentes são os benefícios que nos traz, é alimento para a nossa alma. Nem só de pão vive o homem, ele precisa dessa luz espiritual. A luz é para o espírito o que o pão é para o corpo. É indispensável buscarmos esse alimento espiritual que vai nos trazer a paz de consciência. E para que pratiquemos tudo isso, o amor é o recurso.
Só tem paz de consciência quem vive para o bem, quem não pratica o mal. Além da paz que sentiremos em nossos corações, construiremos ainda amizades espirituais com encarnados, desencarnados. Quem ama o próximo também se protege contra o assédio de espíritos menos felizes. Desperta simpatias edificantes também. O bem é com certeza um valioso recurso, uma ferramenta valiosa que temos a oportunidade de colocar em prática. Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. Temos esse ensinamento no Evangelho, e a doutrina espírita, ela nos aclara a visão dizendo: aproveita, irmão, a presente encarnação para corrigires os desacertos espirituais de ontem e mesmo de hoje. Então, a presente encarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos concede para aprender, para corrigir. Pedro de Camargo Vinícius tem um texto no livro Mestre da Educação, onde ele coloca que oportunidade e trabalho não nos faltam, que nesse momento muitos têm fome, né? Fome de pão, fome de luz, fome de paz e fome de amor. Este é o mundo dos famintos. A fome de pão é ruidosa, é a que mais comove, porém não é a mais digna de comiseração. Vamos refletir sobre quem tem fome de amor, né? Como é triste alguém que passa pela vida sem que ninguém lhe conceda uma migalha de carinho. E o faminto de luz? Imaginemos a fome de um pobre espírito que anseia por conhecimentos e se choca sempre contra o granito que serve de pedestal a Esfinge. E a fome de paz que atormenta o peregrino inquieto? Todos os homens têm fome e todos nós estamos por isso em condições de exercer a caridade. O que nós temos que fazer é conhecer a fome do que te procura. Com exceção da fome de pão, como falamos que é mais ruidosa, todas as demais que nós comentamos aqui, a fome de amor, a fome de luz, a fome de paz, elas se escondem. Quanto mais angustiosas, mais ocultas. Então nós temos que estar muito atentos às pessoas que convivem conosco, às que chegam até nós, para poder orientar, esclarecer, observar essas necessidades dos seres humanos. Assim estaremos praticando verdadeiramente a caridade. E por que acontece tudo isso, né? Porque as pessoas têm esses sentimentos, falta de amor, falta de paz, de luz. A causa está na carência, na miséria espiritual. Está positivamente no descaso em que permanece a educação dos sentimentos, a formação do caráter, da consciência moral do indivíduo. Infelizmente, as
pessoas se afastam de Deus, não desenvolvem a fé. Então, é muito importante, é tempo de reconhecermos essas verdades. O Espiritismo, tendo por escopo principal promover a transformação do indivíduo, não pode permanecer por mais tempo alheio a todo esse processo. Nós temos que estar atento e trabalhar em favor da educação de todos esses corações, socorrer aqueles que sofrem, desenvolver a autoeducação, lembrando sempre o ensinamento evangélico: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Leon Denis, o grande apóstolo da terceira revelação, proferiu a seguinte frase: o Espiritismo será que os homens o fizerem. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse momento. Salvar, como sempre, Pedro de Camargo Vinícius nos fala, salvar é educar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas das nossas almas. E o objetivo maior do Espiritismo é justamente esse, Educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, das modalidades de crueza, de impiedade, de todas as atitudes e gestos de rivalidade. E essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso. E o Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade, pedindo-nos: dai-vos as mãos, todos vós tendes o compromisso com Jesus. A prática das lições do Cristo nos leva a desenvolver o reino dos céus, a vibrar em sintonia com as leis divinas. E a missão de Jesus sempre foi e é a educação, renovação e regeneração da humanidade. Não pode existir educação do espírito em seu sentido profundo fora dos princípios do Evangelho, Então, é assim que terminamos a nossa reflexão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando fazeis a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Brilhe a vossa luz diante dos homens. É isso, o roteiro está aí. Estudarmos o Evangelho e muito trabalho. A prática do bem faz parte desse aprendizado. Que possamos então valorizar as oportunidades que temos. Há muito trabalho, sim, a fazer, muito bem a realizar. Que possamos nesse instante rogar a Deus as oportunidades e ser muito gratos quando elas surgirem. Fazer o bem nos trará a alegria de viver, nos sentiremos úteis, enxergaremos muitas coisas que a vida nos apresenta. Que Deus possa abençoar a todos que nos ouvem nesta noite. Sigamos em frente, confiantes, valorizando tanto o ensinamento que já nos foi deixado por esses espíritos benfeitores que estão a nos acompanhar, a nos conduzir. Que a tua paz envolva cada coração, Senhor. Que assim seja. Uma boa noite para todos.